Deus falou comigo uma coisa, o seguinte: isso não, naturalmente, normalmente, não se prega em igreja. Isso normalmente não se prega em igreja. Mas aqui prega. Amém, gente? Aqui prega. Essa palavra aqui, Deus falou no meu coração assim: preparando-se emocionalmente para quando tudo der errado. Aí a pessoa diz assim: ué, esse pastor é louco, vai pregar para a gente se preparar quando der tudo errado? Ele devia estar pregando é que a vitória e vai dar tudo certo e tal. É esse o problema. As igrejas preparam as pessoas sempre para a vitória, e quando há uma derrota, quer morrer. Quando há um problema, quer se matar, quer largar tudo. As pessoas, elas não estão preparadas para as tempestades. E aí na igreja só se prega vitória, vitória, vitória. Quando não tem vitória, a pessoa entra em depressão. É por isso que você está vendo aí tanto crente com depressão, crente querendo se matar. É porque a pessoa não foi preparada para a guerra. Então Deus mandou essa palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai preparar você. Que vai vir vitória, amém, que venha vitória. Mas no dia que der errado, você não vai ficar igual a Caim. Porque enquanto estava dando certo, Caim era um primogênito, irmão de Abel. Hashtag tamo junto, onde um ia, o outro ia também. Você está entendendo? Onde um ia, o outro ia também. E aí o que acontece? No dia que Caim deu errado, a oferta deu errado, ele virou a cabeça e quis matar o seu irmão. Você está compreendendo o espírito da palavra? No dia que deu errado, que Deus não gostou do que ele fez, aí ele ficou bicudinho, ficou chateadinho e resolveu matar o seu irmão. E é o espírito que tem acontecido hoje. A pessoa, ela não está preparada para quando tudo dá errado. E Deus falou para ele: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Quer dizer, Deus disse assim: olha, quando você fizer tudo certinho, vai dar certo. Agora quando você errar, aí meu irmão, aí não tem como. Olha só essa palavra. Se você tem Bíblia, se não tem, você vai escutar isso aqui. Isaías capítulo 5, livro do profeta Isaías, capítulo 5, diz assim, livro do profeta Isaías, capítulo 5, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, quer dizer, muito fértil. Amém, igreja? Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas
mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Olha só essa palavra que fala que um homem, ele tinha uma vinha num outeiro que era muito fértil, uma terra boa. Ele tinha uma plantação numa terra muito boa, diga amém. Amém. Mas aquela terra era o seguinte: tudo que plantava dava, era uma beleza, era bacana. E a Bíblia diz que ele plantou lá essa vinha. E ele plantou, ele preparou, a Bíblia diz que ele sachou, limpou das pedras, tirou todas as pedras, e ele plantou vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, abriu um lagar, e a Bíblia diz que ele esperava que essa vinha desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Você sabe o que são uvas bravas? É uma uva, é um tipo de uva que não presta. Ela amarga, ela é um veneno. É uma uva que não dá para comer, não presta para nada, ela amarga, é um veneno. Então ele, entenda bem, com toda a expectativa, porque tinha tudo para dar certo, tinha tudo para dar certo, a terra era boa, ele escolheu a vide. Amém, igreja? Amém. Ele escolheu, ele não plantou qualquer coisa, ele escolheu a melhor. Foi lá, tirou as pedras, sachou, ele preparou a terra, ele fez um lagar, ele já deixou tudo prontinho. Esse lagar que ele fez, já esperando as uvas, para poder pisar, para fazer o vinho. Veja que a expectativa dele era que tudo desse certo. Ele já até fez o lagar para esperar. O lagar era um lugar, o lagar era um lugar onde se colocava as uvas e pisava as uvas. Ele tinha a expectativa que desse tudo certo. Mas a Bíblia diz que deu tudo errado. Aquelas uvas que ele esperava uvas boas, mas deu uvas bravas, não presta para nada, tudo perdido. E ele ainda disse assim: olha, julguem entre mim e a minha vinha. E ele diz assim: que mais eu podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque às vezes a pessoa, ela se culpa. E foi justamente isso, aquele homem disse assim: olha, julgue entre mim e a minha vinha. O que mais precisava para ser feito, eu fiz de tudo. Eu fiz o que pude. Eu dei o meu melhor. Eu preparei tudo. Mas não deu certo. Igreja, essa palavra, na verdade, essa vinha, ela representa Israel. E o dono dessa vinha é Deus. Quando você chegar em casa, você vai ler o capítulo inteiro e você vai ver no final
que o dono dessa vinha é Deus. O dono da vinha é Deus. E essa vinha é Israel. Deus está dizendo que fez de tudo por Israel. Preparou, cuidou, colocou uma torre de proteção, fez um lagar já esperando que Israel desse um retorno, mas não deu. E aí é que está. Às vezes, entenda bem, às vezes a gente se prepara, às vezes a gente investe. Todos nós somos investidores. A gente não investe na bolsa, mas a gente faz o que pode, não é? Às vezes não dá para juntar nem no colchão, a vontade que tem é de juntar, mas é difícil, não é? Mas todos nós somos investidores. A gente investe onde tem retorno. Você já viu isso? Você já prestou atenção nisso? Isso é em todas as áreas da sua vida. Você investe naquilo que tem retorno. Você tem a cabeça de um investidor, e quando não dá retorno, você para. É assim. As pessoas, você vê que até virtualmente, a pessoa diz assim: não vou curtir a página dela, não, porque ela não curte a minha. Ela não curte minha foto, então eu não curto a dela. Não curto mais, porque toda vez eu posto, ela não curte, e eu só curto, e ela não me curte, eu não curto mais. É assim ou não é? Porque a pessoa só investe onde tem retorno. É por isso que a pessoa não investe na igreja. A pessoa diz assim: eu vou investir na igreja, eu vou investir no que tem retorno. Eu vou dar dinheiro na igreja, eu vou dar oferta na igreja, eu vou dar dízimo na igreja, eu vou nada, não tem retorno. A pessoa, na cabeça dela, ela pensa que o retorno, porque às vezes a gente põe uma calculadora na cabeça e ela diz assim: não, eu vou dar R$10 para ganhar 20. E Deus não trabalha assim. Deus, ele tem a forma dele. Amém, igreja? Então, entenda bem. Às vezes a gente investe numa coisa, a gente dá o melhor, e às vezes aquilo não traz retorno para a gente. Pelo contrário, a gente investe, às vezes acha que aquilo vai trazer um retorno para nós. A gente se prepara para receber esse retorno. A gente se prepara, e às vezes não tem retorno nenhum. Pelo contrário, a gente prepara a vinha, a gente faz de tudo pela vinha, a gente cuida da vinha, a gente faz de tudo por aquilo, e quando vai ver, ao invés de dar uvas boas, dá uvas amargas. Uvas, tem versão na Bíblia que diz uvas venenosas. E aí, é nessa hora, como está escrito aqui, que mais eu podia fazer? Porque às vezes primeiro a gente já procura a culpa. Por que deu errado? Por que não deu uvas boas? Será que eu errei? Onde eu errei? E a gente procura a falha. E às vezes a falha não é nossa. Quem está entendendo, pastor? Às vezes você vai procurar um erro em você que não houve. Tem gente que, fica procurando o erro em você
A Bíblia diz assim: que mais eu podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Deus está dizendo: rapaz, eu fiz de tudo que tinha para fazer, eu fiz, mas não deu. Igreja, às vezes é assim, a vida é assim. Mas até isso, igreja, coopera para o bem. Coopera para o bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você investiu em algo, tinha uma expectativa bacana, você esperava algo, sabe, extraordinário, como está escrito aqui: o outeiro, a terra era fertilíssima, não tinha como dar errado, não tinha como não produzir, não tinha como dar errado, mas deu errado. E às vezes dá errado. Nós não podemos nos culpar. O que nós temos que fazer quando dá errado? Primeira coisa, nós não podemos nos culpar, mas nós temos que continuar investindo. Nós temos que continuar plantando. Nós temos que tocar a nossa vida para frente. Porque se você parar a sua vida porque deu errado, e não acreditar mais em nada porque deu errado, você vai parar tudo, parar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz: semeia pela manhã a tua semente. Isso está escrito na Bíblia. E à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas. A Bíblia diz que você não pode parar. Então, se deu errado, deu errado. Porque se a gente ficar olhando para o que deu errado e ficar, ó céu, ó vida, igual aquele bichinho, a gente vai ficar, ó céu, ó vida, vamos ficar deprimidos, nos culpando, sabe? A gente vai ficar para baixo. Igreja, Deus está dizendo que investiu em Israel e deu tudo para trás. Deu tudo para trás. Nós precisamos ir em frente, diga amém. A gente precisa ir para frente. Vamos para frente. Deus é Deus. Olha só, no verso 7 diz assim: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Deus estava dizendo: olha, Israel é minha planta dileta. Eu acho que por isso que vem predileta, não é? Eu não sei o que é dileta, mas eu acho que tem a ver com predileta, preferida. Amém? Escolhida.
Deus está dizendo: olha, eu escolhi você, eu escolhi Israel. E se você, Israel, vai sofrer, que sofra, mas eu não vou desistir de Israel. Deus não desistiu de Israel, apesar que estamos na época dos gentios, mas Deus continua amando Israel. Amém, igreja? Agora é a época dos gentios, e Deus conferiu aos gentios a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Amém? A igreja do Senhor é responsável por pregar o Evangelho a toda criatura, começando de Israel. Mas, no fim dos tempos, Israel vai voltar à ativa. Então entenda bem uma coisa, igreja: não deu certo agora, mas há a necessidade de tocar o barco. Amém, igreja? Há necessidade de ir em frente. Vamos em frente. Não para não. Deu errado, era para dar certo, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas você não pode parar. Você precisa, assim como Deus, Ele disse: essa vinha é Israel, é a casa de Israel, fiz de tudo por ela, mas deu tudo errado. Mas se você vê no fim da Bíblia, Deus vai levantar Israel de novo. Diga amém. Então, se tudo der errado, Deus é comigo. Se tudo der certo, Deus é comigo. Amém? Diga glória a Deus. Quando a gente coloca esse entendimento: olha, eu vou em frente, eu vou investir, eu vou lutar, eu vou acreditar, mas se der errado, Deus é comigo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você precisa ir em frente. Diga glória a Deus. Você crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? Talvez você plantou uma vinha e deu tudo errado. Você investiu em algo e deu tudo errado. Ei, não desanima não. O próprio Deus passou por isso. Entenda bem uma coisa: Deus está no controle da sua vida, e tudo que você lançar, você não vai perder. Tudo que você lançar no solo, você não vai perder. Vai voltar para você. Diga glória a Deus.